Ao longo desta próxima semana, vamos estudar o último capítulo histórico do livro de Daniel, o capítulo 6. Do capítulo 7 ao capítulo 12, esses capítulos são essencialmente proféticos e também os estudaremos ao longo do trimestre. Mas o capítulo 6 vai ensinar a você e a mim o quanto vale a pena sermos fiéis em tudo aquilo que fazemos, e especialmente a Deus, que isto muitas vezes traz inveja e que devemos ter sabedoria para agirmos diante da inveja, diante das falcatruas que podem ser feitas contra nós por servirmos a Deus ou por fazermos as coisas com excelência em nosso trabalho. Este capítulo vai falar muito a você ao longo dessa semana. Depois que os medos e persas tomaram Babilônia, Dario, o Medo, ele percebeu que Daniel era um homem muito sábio e o convidou para fazer parte do governo. Nesta época, Daniel já tinha seus aproximadamente 86 anos. E, obviamente, que ao Daniel, tendo sido um cativo judeu, hebreu, ter agradado tanto ao rei e ser convidado para fazer parte do governo, isso despertou o quê? Inveja. E governantes da Média e da Pérsia que ajudavam Dario, juntamente com Daniel, a administrar todo o reino, começaram a tramar, a elaborar uma forma de encontrar erro, defeito ou corrupção na administração de Daniel para tentar matá-lo e tirá-lo, diríamos assim, do governo e da jogada. E a experiência de Daniel, amigo ouvinte, a forma como ele enfrentou a inveja, a forma como ele enfrentou a crise, é uma experiência muito importante para nós que vivemos num mundo de pecado e que passamos por vários momentos de crise e que somos muitas vezes alvo da inveja. E essa experiência de Daniel também vai nos ajudar a nos prepararmos para os eventos finais que ocorrerão pouco antes da volta de Cristo, como, por exemplo, o decreto de Apocalipse 13, obrigando os fiéis a adorarem ao poder representado pela besta. Então atente muito para esse capítulo nesta semana, faça uma leitura do capítulo, não apenas ouça os áudios, mas faça uma leitura do capítulo. E você vai perceber o quanto essa leitura vai fortalecer você e ampliar a sua compreensão e lhe ajudar em vários aspectos da vida presente e da vida futura. E lembre-se também que você pode ser um membro assinante do canal e receber outros benefícios, tá bom? Você pode ser um desses meus alunos assinantes, tá? Você vai ver no vídeo, né, e também na descrição como você pode ser um membro do canal. E eu gostaria de fazer um convite especial a você. Estou preparando um seminário para adolescentes. Se você tem interesse em aprender melhor a lidar com o filho adolescente, se você tem interesse em ensinar seu filho a ter uma adolescência feliz, saudável, fluida e dentro dos caminhos de Deus, eu queria convidar você a se inscrever nesse seminário. Há um link no final da descrição aqui deste áudio no YouTube. E seria muito importante que você se inscrevesse porque as vagas são limitadas. Eu iria lançar esse seminário no dia 20 de janeiro, mas decidimos dar mais vagas porque muitas pessoas estavam pedindo para fazer parte dos grupos de WhatsApp. Então, inscreva-se, será uma satisfação ter você como aluno desse seminário. Obrigado por sua companhia preciosa, um abraço e até amanhã.
Aprendemos ontem que o sucesso e a fidelidade de um filho de Deus despertam a inveja. E hoje veremos como que isso aconteceu na vida de Daniel. Vou ler para você, amigo ouvinte, o que está em Daniel 6, 1 a 5. Mas antes, a inveja é algo tão perigoso que foi ela que fez com que Lúcifer, um anjo perfeito, se corrompesse e causasse todo o mal e todo esse dano que podemos ver hoje. Se a inveja corrompeu um ser celestial, imagine o que ela pode fazer na vida de um ser humano pecador e limitado. A inveja é tão perigosa que nos 10 mandamentos, juntamente com a proibição do assassinato e do furto, há o mandamento contra a cobiça em Êxodo 20:17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O mandamento não cobiçarás é uma prevenção contra a inveja. E se a inveja não fosse algo tão perigoso, com certeza ela não estaria sendo prevenida entre os 10 mandamentos. Vamos ver de que maneira a inveja se manifestou na vida de Daniel por ele ter sucesso, por ele ser fiel, por ele servir a Deus. Hoje vamos ler Daniel capítulo 6, dos versos 1 até o 5. E amanhã e nos outros dias daremos sequência à leitura e estudo de todo o capítulo 6. Daniel 6, 1 a 5 eu vou ler aqui na nova versão, na King James, na versão atualizada. Diz o seguinte: Então pareceu bem a Dario nomear 120 sátrapas, vice-reis, para governar todo o seu reino. E acima deles, 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre os seus colegas e liderança, e entre todo o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador-geral do seu reino. Mas, assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiram encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então, eles concluíram e murmuraram entre si: Nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Você percebe, amigo ouvinte, o quanto o sucesso e a fidelidade dos outros desperta a inveja daqueles que não têm as mesmas capacidades e até disposição de crescerem? As habilidades administrativas de Daniel impressionaram Dario, e isso provocou a inveja nos outros oficiais. E eles começaram a procurar uma forma de tentar tirar Daniel da jogada. Fizeram uma análise do seu governo e perceberam que a administração de Daniel era perfeita. Ele não roubou um centavo, diríamos assim. E por que ele pôde fazer isso? Porque, de acordo com o verso 4, ele era leal. E em Daniel não havia desonestidade, desleixo ou erro algum. Ou seja, Daniel era um funcionário, diríamos assim, muito dedicado e honesto. Deus pode dizer isso de você e de mim, amigo ouvinte.
na função que nós exercemos no nosso ambiente de trabalho, ou na função espiritual que nós exercemos em nossa igreja, Deus poderia dizer de nós, como disse de Daniel, que ele era leal e que não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum nele? Essa é uma pergunta para você e eu refletirmos. Os demais líderes do governo medo-persa perceberam que a fidelidade de Daniel era tão grande que a única forma de eles encontrarem algo contra Daniel deveria ser algo que estivesse relacionado à lei do seu Deus. Por quê? Eles sabiam que Daniel era um homem muito fiel ao seu Deus e que ele jamais trairia seu Deus, jamais negaria o seu Deus. Então eles pensaram em algo que pudesse produzir um dilema na vida de Daniel entre obedecer à lei de Deus ou à lei do Império Medo-Persa. Os líderes do Império Medo-Persa estavam com uma grande inveja de Daniel por ser ele um hebreu e estar sendo nomeado por Dario como um dos principais governantes do império. Essa inveja fez com que eles tramassem uma forma de o rei destruir Daniel. E como foi essa trama? Eles perceberam que eles jamais encontrariam algum motivo forte o suficiente para denunciar Daniel, porque Daniel era honesto e fazia tudo com lealdade e muito capricho, e que não havia nenhum erro na sua administração. Então eles entenderam que se eles fizessem algo que colocasse a Daniel num dilema entre obedecer ao Império Medo-Persa e ao seu Deus, com certeza Daniel, por sua fidelidade, obedeceria ao seu Deus, desobedeceria ao Império Medo-Persa e, consequentemente, Daniel poderia ser morto por isso. Vamos ver, amigo ouvinte, como foi a trama bem elaborada, como que Satanás atuou na mente daqueles invejosos para tentar destruir ao profeta Daniel. Vamos ler Daniel capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 9. Então eles concluíram e murmuraram entre si: nunca encontraremos algum motivo forte o suficiente para denunciarmos esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do seu Deus. Assim, aqueles supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram conversar com o rei, dizendo: ó rei Dario, vive para sempre. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deva baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar jamais. Então, diante do parecer daqueles conselheiros, o rei Dario deferiu e assinou o decreto. Infelizmente, o rei Dario caiu na armadilha dos oficiais, que foram muito espertos, através do jogo de palavras e das circunstâncias políticas do império recém-estabelecido.
Eles exaltaram o ego de Dario e o fizeram assinar um decreto. Um decreto de que nenhuma pessoa poderia apresentar uma petição ou fazer uma oração a nenhum Deus, a não ser que fosse feito por intermédio de Dario. Essa possibilidade de ser tratado como Deus ou um representante dos deuses por 30 dias, obviamente esse status atraiu ao rei. O detalhe é que Dario não percebeu que eles não estavam, na verdade, querendo contribuir para o império, promovendo a obediência e garantindo que ninguém viesse a se revoltar contra o governo de Dario. Eles não estavam interessados nisso. Eles queriam era encontrar uma forma legal de matar Daniel, porque eles tinham inveja das capacidades administrativas dele, do cargo dele e do outro cargo maior ainda que Dario planejava dar a Daniel. Infelizmente, os inimigos de Daniel foram muito espertos. Porém, Deus é infinitamente mais esperto. E amanhã você vai aprender com o profeta Daniel como lidar com a inveja e como agir diante de momentos de crise. Porque Daniel soube desse decreto, soube que seria morto. E amanhã vamos ver como que Daniel agiu. Será muito importante você acompanhar também o estudo de amanhã, porque vai lhe ensinar muito acerca de como você hoje deve lidar com as crises e de como você precisará lidar com as crises finais que antecederão a segunda vinda de Cristo. Um abraço carinhoso, obrigado por sua companhia e até o nosso próximo estudo. Hoje veremos como que Daniel reagiu ao decreto de morte pelo fato de ele ter orado ao Deus verdadeiro e não dirigido suas preces a Dario. Vamos ler Daniel capítulo 6, verso 10 e aprendermos como que ele reagiu diante daquela crise, porque a sua vida estava em jogo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel, amigo ouvinte, era um grande estadista, mas acima de tudo ele era um servo de Deus e ele não iria permitir que um decreto dado no Império Pagão o impedisse de manter a sua comunhão diária com Deus. De acordo com o texto, Daniel orava 3 vezes por dia. E os vários líderes políticos do Império Medo-Persa tentaram uma forma de matar Daniel, de tirá-lo da jogada. E a forma foi realmente encontrar alguma brecha em que pudessem fazer Daniel ir contra o Deus de Daniel, coisa que ele não faria, porque obviamente Daniel preferia antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando Daniel se recusa a parar de orar a Deus e a dirigir as suas orações a um ser humano que queria ser visto como Deus, obviamente que Daniel não aceitaria isso. E além do mais, Daniel sabia, amigo ouvinte, que ele estava participando de uma batalha cósmica entre Deus e as forças do mal. Ele tinha essa noção de que a crise pela qual ele estava passando tinha uma influência maligna. Mesmo assim,
ele não deixou de lado o seu hábito de orar 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém. Isso nos mostra, amigo ouvinte, que não importa o nível de pressão que você e eu possamos sofrer, não devemos permitir que isso abale a nossa comunhão com Deus. É claro que em alguns momentos você pode estar doente, sem vontade de orar, sem ler a Bíblia, ou pode estar com uma tristeza muito profunda e não quer ler a Bíblia. Mas mesmo assim, em pensamento, você pode orar a Deus. Nas condições em que você estiver, faça uma oração, converse com Deus, porque essa comunhão ininterrupta, além de lhe acalmar, lhe dará sabedoria e vai lhe dar mais forças para lutar contra os problemas da vida e também contra as forças do mal. Daniel era uma pessoa muito leal ao governo, ao império que dominava na época. Mas antes de tudo, ele era leal a Deus, ao grande governante do universo. Que você e eu possamos aprender com ele, de que não importa a circunstância e a crise pela qual passemos, Deus deve estar em primeiro lugar, devemos priorizar a nossa relação com o Criador. Chegamos no momento fundamental e central da história de Daniel no capítulo 6. O momento em que Daniel, por causa de sua fidelidade a Deus, é jogado numa cova cheia de leões. Os líderes que conspiraram contra Daniel o viram orando. Daniel, como de costume, orava 3 vezes para o dia em direção a Jerusalém. E isto fez com que eles tivessem um argumento para que Daniel fosse morto, porque havia sido dado um decreto, sancionado inclusive por Dario, de que ninguém poderia dirigir uma prece a um outro deus a não ser Dario, ou seja, Dario seria um representante dos deuses por pelo menos 30 dias. E quando os acusadores foram perante Dario acusar Daniel, interessante é que eles se referiram a Daniel de uma forma muito humilhante. Eles disseram assim: esse Daniel que é dos exilados de Judá. Ou seja, para eles, um cativo não deveria estar numa posição de tamanho destaque no governo medo-persa. E Dario percebe, amigo ouvinte, que ele foi enganado a assinar o decreto. Daniel 6,14 diz que Dario trabalhou até o pôr do sol e se empenhou para salvar Davi, porém não foi possível evitar, porque um decreto dado escrito pelos medos e persas não pode ser irrevogado. E o que aconteceu? Mesmo contra sua vontade, o rei teve que permitir que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Vamos ler Daniel, capítulo 6, a partir do verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo,
Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aqui de forma sobrenatural, amigo ouvinte, por causa da fé e da crença em Daniel no seu Deus, Deus impediu com que leões famintos devorassem o profeta. O texto bíblico não nos mostra o que Daniel fazia entre os leões, mas nos mostra que um ser celestial foi enviado para acalmar aqueles leões. Pela manhã, Daniel estava ileso, pronto para retornar às suas atividades e para testemunhar perante todo o império de que o Deus a quem ele servia era o Deus verdadeiro e que realmente fazia milagres. Hoje vamos finalizar o nosso estudo do capítulo 6 de Daniel e veremos que a trama para matar Daniel, na verdade, não deu certo porque Daniel confiou em Deus. Deus atuou de forma milagrosa, livrando-o de ser morto por leões famintos, e ao mesmo tempo, Daniel e Deus foram vindicados quando os verdadeiramente culpados foram punidos. Acompanhe-me na leitura de Daniel capítulo 6, versos 24 a 28. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Coisas muito interessantes podemos ver nesses versículos. Primeiro, que Dario, ao ver o livramento miraculoso de Daniel, Dario respondeu a este livramento louvando ao Deus verdadeiro. E não apenas isso. Além de reverter o decreto anterior, Dario deu um decreto ordenando que todos tremessem e temessem perante o Deus de Daniel. Ou seja, Dario teve a certeza de que o Deus de Daniel realmente era soberano. E o próprio rei Dario deu um grande testemunho do Deus verdadeiro a toda a sua nação. Ao mesmo tempo, percebemos no texto que a fidelidade de Daniel foi recompensada e que os culpados foram punidos, de modo que Daniel foi vindicado, foi justificado diante de todos, bem como ao Deus verdadeiro.
Isso aqui, amigo ouvinte, é um exemplo do que vai ocorrer pouco antes, ou melhor, durante a volta de Cristo, quando Cristo voltar. O povo de Deus terá um livramento miraculoso da perseguição que sofrerá de acordo com Apocalipse 13, o mal será punido e Deus e seus filhos fiéis serão vindicados perante o universo. Todo o universo vai perceber que Deus é amor, que Deus é justo em punir os maus e salvar os seus filhos que realmente o aceitaram como Salvador. Só que em Daniel 6,24 nós percebemos que há um aparente problema. As famílias daqueles administradores perversos que tramaram a morte de Daniel também foram mortas juntamente com eles. Será que a Bíblia prova isso? A resposta é óbvia, não. A Bíblia simplesmente aqui está registrando a lei persa daquela época. A lei persa simplesmente punia tanto o culpado quanto os seus familiares. E a Bíblia não está dizendo que esta lei é correta, simplesmente está registrando um fato histórico, de que a lei persa, equivocadamente, punia também os familiares juntamente com o culpado. Se você quer saber a posição bíblica sobre o assunto, você tem que Se você quer saber a posição bíblica sobre o assunto, você tem que recorrer a textos bíblicos que demonstram a opinião de Deus e da Bíblia sobre isso. Por exemplo, em Deuteronômio 24:16, percebemos que a Bíblia é totalmente contra aquela lei persa que ela registrou, simplesmente para a nossa informação. Lemos o seguinte: os pais não serão mortos por causa de crimes cometidos pelos filhos, nem os filhos por causa de crimes cometidos pelos pais. Uma pessoa será morta somente como castigo pelo crime que ela mesma cometeu. Aqui está a opinião bíblica. Aqui Deus, ao inspirar Moisés, ensinou ao povo de Israel que, ao contrário de várias nações pagãs, eles deveriam ser diferentes. Enquanto nações pagãs puniam os culpados juntamente com os familiares inocentes, a Bíblia diz para não fazer isso. Em Deuteronômio 24:16. A Bíblia também reforça essa ideia em Ezequiel capítulo 18, versos 4 e verso 20 também. Eu vou ler para você Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Você pode ler Ezequiel 18, versos 4 e 20, mas eu vou ler para você apenas o verso 20, que diz assim: aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Então você percebe que a Bíblia simplesmente registrou a lei persa antiga, sem contudo aprová-la. Deus não é a favor de que o inocente seja punido com o culpado. Isso é diabólico e, obviamente, o diabo influenciou várias culturas pagãs e, obviamente, várias culturas pagãs da época cometeram muitas injustiças, inclusive o próprio Dario, que era um pagão e que estava ali num processo de conhecer melhor ao Deus verdadeiro. Mas o mais importante desse texto é percebermos que, assim como ocorreu nos dias de Daniel, quando Cristo voltar, os filhos de Deus serão vindicados, justificados, e os ímpios serão punidos. E aí a justiça, o amor e a paz reinarão no universo para todo sempre, incluindo, obviamente, o planeta Terra, porque o planeta estará limpo do mal e não mais existirá o conflito cósmico entre Cristo e Satanás. E eu gostaria de fazer um convite especial a você. Estou preparando um seminário para adolescentes. Se você tem interesse
em aprender melhor a lidar com o filho adolescente, se você tem interesse em ensinar seu filho a ter uma adolescência feliz, saudável, fluida e dentro dos caminhos de Deus, eu queria convidar você a se inscrever nesse seminário. Há um link no final da descrição aqui deste áudio no YouTube e seria muito importante que você se inscrevesse porque as vagas são limitadas. Eu iria lançar esse seminário no dia 20 de janeiro, mas decidimos dar mais vagas porque muitas pessoas estavam pedindo para fazer parte dos grupos de WhatsApp. Então, inscreva-se, será uma satisfação ter você como aluno desse seminário. Muito obrigado por sua companhia no estudo desta semana. Na próxima semana, nós vamos começar a estudar a parte profética do livro de Daniel, que vai dos capítulos 7 ao capítulo 12. Então, teremos aí algumas semanas para estudarmos essa parte profética e na próxima semana estudaremos o capítulo 7. Que Deus te abençoe, um abraço e até lá. Você tem uma oportunidade de ser membro deste canal e fazer parte de um grupo especial de alunos que está recebendo lives mensais, seminários gratuitos, estudos. Pessoas que querem estudar a Bíblia de forma diferente estão se tornando membros, assinantes do canal. Então, faça essa assinatura, né? Você tem muita coisa boa a receber, seminários gratuitos, lives, respostas a dúvidas, eu posso ter uma interação mais pessoal com você. Então toque no botão ou clique no botão, seja membro e você vai ver as condições e as vantagens de fazer parte do nosso canal como assinante.